Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te trago informação exclusiva que o Cássio salvou o Corinthians no jogo treino contra o Coritiba. Vou te falar dessa atuação e que preocupa para a estreia da Copa Libertadores da América. O Timão estreia na próxima quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai. Vamos falar também ainda sobre Corinthians, que muitos jogadores sul-americanos têm sido oferecidos ao Timão. Vou te contar essa história também sobre o Coringão. E tem as contas do Corinthians. Ontem eu trouxe com exclusividade uma bomba, né, sobre as contas do Corinthians, das dívidas, e eu quero falar da receita. A receita aumentou bastante e a Neoquímica Arena tem muita moral nisso. Enfim, e para terminar, nós vamos falar sobre o Santos, que tem gente chegando e gente saindo. O Santos contratando jogador e também emprestando para o Fortaleza. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, amigo, nosso querido DL. E para você assistir esse vídeo aqui e tantos outros, você pode clicar no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, eu sempre falo isso. E também do grupo do DL tem a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar ligado tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar sempre no nosso blend de informação, nunca vai faltar o Rei do Café, o Rei do Blend, aonde você encontra o melhor café do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br, loja reidocafé.com.br, e você também tem 10% de descontos com o cupom Café do Setorista em caixa alta. Passa a tomar um café de verdade. É caminho sem volta. Comprastes uma vez e vai comprar sempre, que você vai sentir muita diferença. Só o cheirinho, vai chegar a embalagem na sua casa, uma caixinha fechada, você já vai sentir o cheiro de longe, já vai saber que o café chegou, tá bom? Então compre lá no Rei do Café. Vamos começar falando do Santos, porque o Rei do Café é de Santos, o Diário também, eu sempre falo isso. O Santos tem reforços chegando e outros jogadores indo embora. O Santos, enfim, encaminhou a contratação de Lucas Blondel, lateral direito, que pertence ao Tigre da Argentina, tá? Não confunda com o Tigres do México, é o Tigre da Argentina, tá? O Santos está fechando essa contratação por um contrato aí de 3 anos, tá? Com o Blondel. O Santos que negociou com ele na temporada passada e não conseguiu, e o Santos vai pagar 1 milhão e 400 mil dólares, tá? Um pouquinho mais aí de 7 milhões de reais pelo atleta, que tem 26 anos e vai assinar contrato com o Santos por 3 temporadas, lembrando que esse valor é referente a 100% dos direitos do jogador Lucas Blondel, chegando aí, enfim, na Vila Belmiro, o argentino que o Santos queria desde a temporada passada. O Santos está correndo para fechar essa negociação, porque é importante a gente saber que na janela de transferências para jogadores do exterior, ela fica somente aberta até à meia-noite, né? 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira. Então, o Santos tem que correr bastante para fechar essa contratação, tá? Lembrando que para os jogadores que atuam no Brasil, a CBF prorrogou o período aí de contratações até o dia 20, tá? Vamos aguardar se o Santos vai conseguir fechar a tempo. Ele tem bons números, né? O argentino, que está no Tigre desde 2020, fez 75 jogos, marcou 4 gols, mas tem bons números defensivos, enfim, vamos ver se ele dá certo no Santos, tá? Enquanto isso, o Zanocelo está indo embora. O Santos emprestou ele para o Fortaleza até o fim desta temporada, jogador de 22 anos, com vamos dizer, o antigo passe, né, estipulado, mas com os direitos aí de compra aí no valor de 4 milhões de euros, tá? 22 milhões de reais na cotação atual, lembrando que não é aquele direito obrigatório, né? O Fortaleza compra se quer ou não no final, mas está fixado o valor, tá? Não precisa, não tá sendo aquela venda, aquele empréstimo já que tem uma venda engatilhada. Não é isso. O Santos empresta, coloca o valor fixo aí de 4 milhões de euros. Se o Fortaleza quiser comprar, beleza. Tem uma taxa de vitrine também, que o Fortaleza recebe aí 5%, tá? Caso ele seja vendido
durante o período de empréstimo. É isso mesmo, o Zanocelo, que estava insatisfeito no Santos, está indo embora agora, pelo menos até o fim do ano, fica no Fortaleza. E vamos falar agora de muitos bastidores do Corinthians nesse blend. E, como sempre, tem coisa exclusiva. Comenta aqui. Falando agora do Esporte Clube Corinthians Paulista, ontem uma bomba, né, que repercutiu e está repercutindo até hoje no Brasil todo, no mundo, principalmente para aqueles que torcem para o Corinthians e até, né, para todos que acompanham o futebol. Ontem o canal Café do Setorista teve acesso exclusivo, né, pelo menos durante o dia todo ontem. Hoje as pessoas também acabaram soltando, mas ontem com exclusividade nós divulgamos, né, os números do Corinthians, a dívida real do Corinthians. O Corinthians agora, né, tem uma dívida de 910 milhões e meio de reais, tá bom? Lembrando que grande parte dessa dívida, né, quase metade, na verdade, essa dívida está financiada aí, né, em 15 anos, né, para o Corinthians pagar. É bom lembrar que houve uma receita, né, muito grande, a dívida, eu já disse aqui, não diminuiu muita coisa, né, foi apenas 0,2%, né, uma variação aí um pouco para baixo, e porque anteriormente a dívida estava em 912 milhões, agora está em 910,5, então 1,5 milhão aí de diferença só, muito pouco, né? A dívida baixou. O que melhorou foi a receita, né? A receita bruta em 779 milhões, tá? E foi um aumento considerável em relação ao último ano, que tinha sido aí 502 milhões, tá? Um aumento aí de 55%, e grande parte, né, dessa receita aumentou por conta das fontes, né, de direitos de televisão, 315 milhões, mas o que fez a diferença, porque os direitos de televisão sempre estão presentes, né, nessas receitas, o que fez a diferença do Corinthians em relação aos últimos anos foi a presença da Neoquímica Arena. O Corinthians teve a bilheteria e essa receita ajudou muito, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Só a Neoquímica Arena, tem muita moral a Neoquímica, né? Só a Neoquímica Arena, a receita, vale aí, nesse valor aí, você pode colocar aí 110 milhões aproximadamente, tá? Só da Neoquímica Arena, que faz parte aí da receita do Corinthians, que o Corinthians arrecadou, somando tudo na Neoquímica Arena. Então, imagine se o Corinthians, né, tivesse a bilheteria da Neoquímica Arena nos últimos 8 anos, talvez o Corinthians poderia estar num patamar muito maior aí no cenário do futebol brasileiro em relação às suas finanças. É bom lembrar também, né, que muita gente às vezes fala, Neoquímica Arena não foi bom para o Corinthians, e eu sempre defendo, Neoquímica Arena para mim não tem como não gostar. É um estádio maravilhoso, o Corinthians uma hora vai pagar e sempre ajuda, né? É claro que esse ano muito mais que o Corinthians contou, né, nesse último ano com a bilheteria do estádio, fez a diferença na receita aí. Pode dar muito mérito para a Neoquímica Arena, com certeza, nessa parada aí, tá bom? Comenta aqui embaixo. Deixe o seu likezão aí, vamos continuar falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não contratou ainda ninguém, né, para Libertadores da América de peso, né, algum nome de peso aí que o Corinthians tenha contratado, né, nesta temporada. É bom lembrar que veio o Romero, veio o Bidu, recentemente o Barleta, né, o Bidu e o Barleta são apostas, o Romero, eu acredito que foi uma contratação desde o início eu não gostei, acho que não agradou e tem ido muito mal. E o Corinthians busca aí alguns reforços no mercado, não conseguiu, né? Sonha com o Matheus Pereira, sonha com o Lucas Veríssimo para julho, são negociações quase impossíveis de sair, né? E o Corinthians ele está tentando fechar tentando fechar alguma contratação para a Copa Libertadores da América. É bom lembrar que alguns jogadores, o que eu tenho para informar nesse blend, que alguns jogadores vêm sendo oferecidos. Eu já havia falado que muitos que vêm sendo oferecidos, a diretoria não gostou, e os que gostou não podem chegar agora, talvez só no meio do ano. E o que me passaram é que muitos jogadores sul-americanos foram oferecidos ao Corinthians na última semana. Diversos nomes, não sei porque se os empresários ficam sabendo, né, o que o Corinthians precisa, se os empresários ficam sabendo também que o Corinthians precisa se reforçar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então o Corinthians
teve muitos jogadores aí que foram oferecidos, jogadores sul-americanos, mas o Corinthians não aprovou nenhum deles, tá? Alguns que jogam no México me falaram, né? Um argentino que joga no México, um paraguaio, enfim, vários jogadores aí, até uruguaio, vários jogadores oferecidos ao Corinthians, jogadores de meio campo, tá? Fiquei sabendo que 2 jogadores sul-americanos de meio campo foram oferecidos recentemente ao Corinthians e o Corinthians não quis, o Corinthians não se interessou por nenhum sul-americano, pelo menos até o momento. Não sei se vai mudar de ideia, não sei se até o dia 20, quando fecha a janela, o que a gente vai pensar em alguém, apesar que para o Corinthians tem que ser até segunda-feira, se for sul-americano, né? Agora, outros reforços, tudo bem, porque a janela fecha para quem vem de fora na próxima segunda-feira. Então, o Corinthians continua correndo contra o tempo, mas continua também recusando aí alguns jogadores no mercado da bola, e principalmente esses sul-americanos que foram oferecidos, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu vou encerrar esse vídeo com uma informação exclusiva sobre o jogo treino do Timão. Encerrando o vídeo para a gente falar dessa informação que o Cássio salvou o Corinthians no jogo treino, tá? Informação exclusiva. Eu quero deixar bem claro aqui antes, tá? Que antes que alguém fale, o Samir tá com notícia negativa, eu quero lembrar que na goleada por 6-1 contra o Red Bull Bragantino, eu só trouxe coisa boa. Falei que o Barleta treinou de 9 e brilhou, falei que o Pedrinho brilhou, falei que o Fausto Vera arrebentou junto com o Cantillo no time reserva, jogando como uma dupla de volantes, arrebentou. Então, assim, eu tenho compromisso com a notícia, seja ela negativa ou positiva para quem está ouvindo. Então, vou ser sempre verdadeiro. Vocês sabem que essa é a minha conduta, esse é meu lema. Então, eu já quero lembrar que no outro jogo treino, eu acho que eu não fiz nenhuma crítica. Foram só elogios e não foi pelo placar, não. Eu citei coisas que ninguém sabia, como a dupla de volantes Fausto e Cantillo brilhando, que foram muito bem, tanto que o Fausto ganhou a posição de titular, que o Barleta treinou como centroavante, jogou em 2 posições que foi muito bem. Enfim, só que dessa vez eu apurei ao contrário, tá? O que me falaram é que o Curitiba deixou o Corinthians na roda por uns 20 minutos, tá? E que se não fosse o Cássio, antes, né, do Corinthians marcar o primeiro gol, o Corinthians já poderia ter perdido essa partida. Então, é importante, tá? Vocês saberem isso. Me falaram que o time treina, mas não tem muita evolução para virar um time agressivo, um time objetivo, um time que busca o gol. Me falaram que o futebol ainda continua pragmático, continua feio. Lembra que eu trouxe essa informação antes da estreia do Corinthians em 2023? Né? Depois teve 1 ou 2 goleadas no caminho, até me questionaram, cadê o futebol feio? O jogo ainda continua pragmático, o Corinthians não constrói muito, enfim, ganhou do Coritiba de 2-1 com um gol do Fausto Vera, ganhou de 1-0 o time titular, depois o time reserva abriu também o placar com o Bruno Mendes, aí fez 2-0 e o Coritiba empatou. Então o time reserva empatou com o time reserva, mas o placar agregado foi vitória do Corinthians por 2-1. Mas esquece o placar, tá? Me falaram que o Barleta foi mais uma vez o destaque, o Pedrinho também jogaram bem. Falaram que o time reserva jogou melhor que o time titular, tá bom? Isso que me falaram, que no segundo tempo melhorou muito o futebol do Corinthians, apesar, você vê, não estou analisando o resultado, apesar do placar, né, no segundo tempo ter sido 1-1. E no primeiro tempo, a vitória do time titular por 1-0, o time jogou mal e o Cássio fez algumas defesas, tá? Não vou falar muitas porque eu não sei quantas foram, mas me falaram que foram defesas decisivas para que o Corinthians não perdesse esse jogo treino, inclusive quando o jogo estava 0-0 e depois continuou fazendo ótimas defesas, o Cássio brilhou e salvou o Corinthians. E tudo isso preocupa internamente e agora o torcedor também, porque quinta-feira tem estreia na Copa Libertadores da América e o Corinthians pegou o Curitiba, um time um pouco mais forte, e enfrentou muitas dificuldades. E repito, informação que eu tive aqui, tá? E é o que eu falei, uma informação que a gente apura lá dentro. Da outra vez apurei só coisa boa, e dessa vez apurei algumas preocupações com o Cássio, inclusive tendo que salvar o Corinthians para que o Corinthians vencesse esse jogo treino com o time titular, empatasse com o time reserva, mas no primeiro tempo foi 1-0 para o time titular, Cássio fechando o gol e salvando o Corinthians, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros
do canal Café do Setorista, que é muito importante você dar uma olhada no clube de membros, tá? Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Vou deixar aí o QR Code, tá, na tela aí para quem quer ser membro do canal, tá aí, é o QR Code, você que está vendo pela televisão, venha ser membro. O clube de membros voltou a crescer de uma forma maravilhosa, tá? Então venha ser membro do canal. Se inscreva no nosso novo canal também, que é de entrevistas, tá? Vem tomar um café com, o link está aqui na descrição. Me segue lá no Quai, vídeos curtos a todo momento também, a gente coloca lá muita coisa legal. Deixa o likezão, que é muito importante para esse vídeo aqui prosperar, e muito obrigado pela confiança de vocês. Bomba ontem, informação exclusiva hoje, enfim, a da Mercedes que eu estava dando há 2 semanas, né? O GE deu crédito também, né? Apurou que é mais uma informação correta nossa aqui. Enfim, aqui você sempre tem aquela quentinha do Corinthians e dos bastidores do futebol. Forte abraço, até o Café da Fiel, 18h15, ou 30, no máximo. Aguardo você no Café da Fiel ao vivo para a gente falar mais sobre tudo isso que falamos aqui e muito mais. Valeu!